O que é a psicopedagogia? É a fusão entre pedagogia e psicologia? Não. A psicologia e a psicopedagogia não fazem fusão para formar a psicopedagogia. Na verdade, a nossa área do psicopedagogo é uma área que vai estudar, Serginho, como que o ser humano ele constrói o conhecimento, como que uma pessoa aprende. E o psicopedagogo ele vai atuar para descobrir por que alguém não está conseguindo aprender alguma coisa. Pode ser uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, o que bloqueia a sua aprendizagem. Mas o psicopedagogo não faz um trabalho só com alguém que está com uma dificuldade em aprender. Mas também, por exemplo, com aquela criança que, talvez você, mamãe que tem um filho na educação infantil, você já percebe que seu filho está um pouco distraído em sala de aula, que os coleguinhas já estão conseguindo escrever o nome e ele não escreve, ele não consegue entender as letras do alfabeto, ele não relaciona o som da letra com a própria letra. Então, a professora fala, olha, está todo mundo já escrevendo o nome, seu filho não está em sintonia, ele tem uma dificuldade de coordenação motora, às vezes na fala, e muitas vezes nós recebemos esses alunos, mas não é como uma fusão com a psicologia. Na verdade, nós trabalhamos de forma multiprofissional. Muitas vezes uma criança, eu falo criança, mas eu atendo adolescente, adulto, mas como a maioria são mesmo de criança, nós recebemos esse aluno e nós percebemos então, a partir de uma avaliação, que ele pode precisar de um fonoaudiólogo, porque ele pode fazer falas, trocas na fala, porque às vezes ele não está escutando bem, nós encaminhamos para o médico, ou às vezes essa criança com 6, 7 anos está com uma dificuldade, porque ela é muito desatenta, então nós pedimos uma avaliação com o psiquiatra, com o neurologista. Então a psicologia, a psicopedagogia não é uma fusão, tem que acabar com essa história que a psicopedagogia é uma fusão com a psicologia, mas é uma área que vai estudar, o nosso foco de trabalho é cognitivo, é como uma pessoa constrói o conhecimento, mas é lógico que nós trabalhamos em parceria, muitas vezes com o psicólogo, com o fono, com o TO, né, que é um terapeuta ocupacional, mas não é uma fusão, não. Entendi. Vanessa, é comum chegar lá no seu consultório, as mães, a escola mandou vir aqui, então eu vim, nem sei o que vai acontecer. É comum? É comum, é até engraçado, às vezes os pais chegam porque a escola encaminhou, mas eles ficam achando assim, o que você faz? Como que é seu trabalho? É aula de reforço? E o psicopedagogo, eu posso até querer ajudar alguém dando uma aula de reforço, mas isso não é o meu papel. Então qual que é o papel? O que um psicopedagogo faz? Nós temos que descobrir, por exemplo, por que o seu filho não está aprendendo. Ele tem um distúrbio de aprendizagem, nós podemos falar hoje, ele tem uma dislexia, ele tem uma descalculia, o seu filho tem um déficit de atenção, o psicopedagogo ele não vai trabalhar com o déficit de atenção. Quem vai direcionar você vai ser um médico, um neurologista, um psiquiatra. Mas nós temos estratégias, atividades que nós desenvolvemos para ajudar a criança a desenvolver essa habilidade de atenção e de memória. Então nós temos que descobrir algo que está muito além. Às vezes seu filho tem uma dificuldade de matemática num conteúdo específico. Você vai lá, coloca para fazer uma aula de reforço, ele melhora lá, ele não está conseguindo somar. Você coloca ele na aula de reforço, a professora vai ensinar. Mas o psicopedagogo, o nosso trabalho é descobrir por que ele não está conseguindo somar. É muito mais profundo do que a questão da aula de reforço. O que acontece no cérebro dele, o que acontece com o raciocínio que está impossibilitando ele aprender aquele conteúdo. Porque às vezes ele vai lá, faz uma aula de reforço e aprende aquela matéria. Você que está assistindo, tiver filho em casa, talvez já tenha passado por isso. Mas daqui 3 meses ocorre o mesmo problema, ele torna a ter dificuldade. Então o que esse menino tem? Um transtorno de aprendizagem? Uma dificuldade de atenção? Ele está vivendo algum transtorno emocional que está impossibilitando ele aprender? Às vezes dentro da sua casa, está vivenciando dificuldades nos relacionamentos e acaba afetando o emocional dessa criança. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho, descobrir o porquê que a criança ou qualquer outra pessoa, um adulto, um adolescente, está desenvolvendo uma dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, numa dificuldade de aprendizagem, Vanessa, qual é a linha de ação assim, de um psicopedagogo? Vamos pensar nessa dificuldade aí de aprender. Depende da demanda que, por exemplo, falando de criança, a criança vai apresentar. A gente tem várias estratégias, mas depende do problema, da dificuldade. Se a criança, por exemplo, tem uma dislexia, que é um transtorno específico da leitura, da escrita, a criança está na fase de aprendizagem, 7, 8, 9 anos, e ela não consegue ler, ela não consegue escrever, ou ela lê, mas não interpreta o que ela está lendo, faz inúmeras trocas ortográficas, visuais e auditivas. O que é isso? Trocas ortográficas. Escrever tudo errado, ela troca o F com V, ela troca D com P, o R com RR, então ela vai trocando sempre as letras das palavras, mas não é uma letrinha de vez em quando, ela troca o tempo todo. Essa algo criança, que é comum. Não, ela passa do que é normal, ela escreve tudo trocado, ela escreve palavras grudadas na outra,
omite muitas letras na palavra, ou ela acrescenta letras onde não existe. Então, por exemplo, se a criança tem uma desortografia, isso não quer dizer que ela é dislexa, mas um dislexo, ele tem desortografia. Então, nós vamos desenvolver dentro do consultório uma série de atividades. Desortografia é a dificuldade na escrita. Na escrita, com trocas ortográficas. Dislexia é uma dificuldade na leitura. Isso, na leitura e na escrita. Nem sempre uma pessoa que é desortográfica, ela é dislexa. Entendeu? Sim. Eu posso cometer trocas ortográficas e não ser dislexa, mas ela geralmente... pode ler normalmente e ainda assim, na hora de transcrever, aí ela erra. Fazer trocas, é pode normal. ser por uma falta de atenção. Agora, se ela tem dislexia, naturalmente, se ela não ler, ela não vai saber escrever. Isso, naturalmente, né? Naturalmente. Mas o dislexo, às vezes, ele tem uma dislexia, Serginho, de leitura. Ele até escreve razoavelmente bem, mas ele não consegue interpretar os textos que ele está lendo, entendeu? Sim. Então, no consultório, a gente tem que descobrir qual que é a dificuldade desse aluno que nós estamos recebendo, dessa pessoa, e a partir de então, desenvolver uma série de atividades para que ele possa crescer. Tem como ajudar essa criança sem cuidar dos pais? E tem como, o que o psicopedagogo faz em relação à atuação junto à família? Eu, há 13 anos atrás, eu busquei uma especialização em terapia sistêmica família, em atendimento de família, porque eu percebi assim, que o meu trabalho poderia ser mais bem feito a partir do momento que eu me inteirasse das relações familiares. A gente consegue ajudar uma criança quando você não interfere na família? Consegue. Mas quando você trabalha a relação da família, quando você alcança o coração dos pais, é muito melhor e o trabalho fica mais bem feito, mais Vale aquela máxima de que os nossos filhos não têm problema, quem tem somos nós, os pais. Mais ou menos. Mas, assim, não é uma verdade absoluta, não, mas normalmente. Tem a ver isso. O que acontece? Às vezes você, mamãe que está em casa, você percebe que seu filho está devagar com as tarantas, ele não entende a matéria da escola, está voado no mundo da lua. A mãe fica nervosa, o pai fica bravo, às vezes grita, fala coisas que não deveria. Se o seu filho tem uma dificuldade, por exemplo, uma descalculia, que é um transtorno na aprendizagem da matemática, ele vai ter dificuldade para entender os números, para somar, para entender os sinais gráficos, para interpretar os problemas, vai ter problema com moeda, com dar troco, mas é porque ele é preguiçoso, não é porque ele não quer fazer, é porque a parte do cérebro dele responsável para elaborar esse tipo de conhecimento, ela está prejudicada. Existe uma questão neurológica muito forte. Às vezes o pai, por não entender dos transtornos, ele quer cobrar. Lê o texto, menino. A resposta está na sua cara, você não está vendo? Ele não está vendo, Serginho. Então, não é porque ele tem preguiça. Os pais, quando a gente acolhe, a gente explica, olha, seu filho tem essa dificuldade, é assim que você age com ele. Eu acho muito mais fácil, muito mais saudável, quando eu consigo orientar uma família, como tratar essas crianças com dificuldade, do que quando o pai não participa. Porque ele quer tratar como se todo mundo fosse igual, e ninguém é igual, não é porque um filho tem um transtorno que ele é diferente. Todos nós somos diferentes um do outro. Então, orienta você, mamãe e papai, a entender que o seu filho tem um tempo para aprender. Ele vai aprender, mas no tempo dele. E por isso que hoje existe na lei do Brasil a inclusão escolar. Eu trouxe até um livro para indicar para vocês, porque a escola tem que respeitar as habilidades e o tempo de cada criança a aprender. A escola tem que respeitar e tem que atuar a fim de favorecer essa criança que tem um tempo diferenciado na aprendizagem. Principalmente nós pais, amar e acolher os nossos filhos nas diferenças. Muitas vezes o seu filho não vai te surpreender nessa expectativa aí, mas ele vai te surpreender em outras. Talvez ele não seja o melhor em português, em matemática na escola, mas ele canta bem, ele é um artista, ele é engraçado, ele faz coisas diferentes, ele é um artista, ele tem habilidades que talvez você nem descobriu ainda, então investigue, invista no seu filho, descubra, né, o que ele tem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.